Pronto, vamos lá, né? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai finalizar a parte de fluidos, né? Nós já vimos a parte de fluidostática, né? Aquela questão da pressão, né? Quando o fluido estava paradinho, certo? Que ela vai aumentando, né? De acordo com que você vai afundando, tudo bem? Depois vimos a parte do macaco hidráulico, né? O princípio de Arquimedes, e depois de empuxo que a gente viu na aula passada, né? O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver a parte de fluidodinâmica, né? Só uma introdução, só o básico do básico, certo? Da parte da fluidodinâmica, certo? Então, o que acontece? Agora a gente vai estudar, né, fluidos em movimento. Ou seja, enquanto que antes, né, o fluido estava parado, o fluido estático, agora a gente vai estudar alguns aspectos do fluido em movimento, certo? Como já tinha falado para vocês, essa parte de fluidos é a parte, sem sombra de dúvida, mais difícil da física clássica, certo? Inclusive, tem até alguns problemas, certo? Alguns problemas da física clássica que não foram resolvidos até hoje, né? Que envolve fluido dinâmico, né? Em relação à equação de Navier-Stokes, certo? O que é a equação de Navier-Stokes? A gente vai ver uma forma bem básica dela aqui na aula de hoje, certo? Que é a equação que descreve o movimento de fluidos. É a segunda lei de Newton, né? Aquela força igual a ma, né? Segunda lei de Newton, aplicado para fluidos, certo? E só por curiosidade, né? Essa equação, acho que eu já falei para vocês, mas não custa nada repetir, tem um prêmio para quem mostrar que ela existe solução, né? É um prêmio de US$ 1 milhão, né? É uma instituição, né? Conhecido como os problemas do milênio, né? É uma instituição que foi até criada por um matemático, certo? Alguns matemáticos, eu não vou lembrar exatamente a história exatamente, mas eles estabeleceram o que eles chamavam dos problemas do milênio, né? E um dos problemas do milênio era mostrar que existe uma solução da equação da Navier-Stokes, ou seja, a equação da parte do movimento de fluidos, até hoje a gente não sabe se ela tem solução ou não, né? Lógico que assim, lógico que a gente resolve ela, né? Então, todas essas negócios de previsão do tempo, né? Movimento de massas de ar, movimento de correntes oceânicas, tudo é resolvido, tudo é obtido pela equação da Navier-Stokes. A gente resolve, só que a gente resolve o que a gente chama numericamente, certo? Mas, apesar da gente achar a solução, pode até parecer engraçado, apesar de achar a solução numérica, até hoje ninguém conseguiu provar que existe uma solução, né? Apesar de a gente achar, ninguém consegue mostrar que existe. Não sei se dá para vocês entenderem. Nessa hora que vocês trabalhar com essas equações, vocês vão conseguir entender que você consegue achar a solução numérica, por mais que não existe, que independentemente se existe ou não a solução, né? Então, assim, então, um problema que a gente tem até hoje na física é achar a solução dessa equação, né? Do movimento de fluidos, certo? Então, por isso que é um movimento em aberto, né? Toda aquela história de teorias do caos, né? Teoria do caos, não sei se você já ouviu falar, aqui em fluidos, né? O que é a teoria do caos, né? Que é um cara que disse, né? Um cara que resolvendo a equação do movimento de fluidos, né? Ele viu o seguinte, que se você mudar um pouquinho as condições iniciais, certo? Tem uma mudança drástica lá na frente. Pode ter uma mudança drástica lá na frente, né? Pode mudar completamente o seu sistema depois que você evolui no tempo, né? Em simulações no computador. Então, por isso que ele falou o seguinte, que o bater de asas de uma borboleta, né, pode gerar um vendaval mais na frente, né? Exatamente que ele viu isso, que ele mudava um pouquinho as condições iniciais, né? Então, esse mudar um pouquinho, mudar a terceira, quarta, quinta casa decimal, é como se fosse o bater de asas da borboleta, né? Ali do vento, né? Nas condições iniciais do vento. Podia mudar bastante o resultado lá na frente, tá vendo? Na simulação, certo?
que, na verdade, como muda na simulação, muda na vida real também, certo? Eu digo, estou falando de simulação, ele viu isso na simulação de um computador, mas a simulação usa as leis da física que a gente conhece, então isso também é válido para a vida real, tudo bem? Então, assim, então tudo isso vem aqui da fluidodinâmica, né? A parte da, digamos assim, da física clássica, que a gente ainda não dominou completamente, né? Até porque, como os cálculos são bastante complicados, a gente precisa ter supercomputadores, né? Fazer esses cálculos, mesmo assim, ainda não são suficientes, né? Tipo assim, como eu falei para vocês, nessa história de previsão climática, né? Previsão do tempo, certo? Tudo utiliza equações do fluido, né? Porque você tem que estudar o movimento das massas de ar, você tem que estudar o movimento das correntes do oceano. Então, tudo são equações da fluidodinâmica, certo? E a gente ainda não dominamos completamente essa a solução dessas equações, né? Por isso que, por exemplo, também as previsões do tempo não são 100% corretas, né? Exatamente porque existem algumas, digamos assim, alguns erros numéricos mesmo, né, nas previsões, certo? Então, nem sempre, né, quando diz que vai chover amanhã, nem sempre vai chover. Porque, às vezes um errozinho numérico na previsão e tal, na simulação, muda completamente o resultado que deveria ser mesmo. Tudo bem? Tudo aqui na fluidodinâmica, certo? Lógico que a gente vai estudar o básicozinho, né? Se não me engano, vocês têm uma cadeira de mecânica dos fluidos. Acho que vocês têm uma cadeira. Então, vocês vão ver um pouquinho mais aprofundado que eu vou ver aqui, certo? Eu não sei se vocês chegam a ver a equação de Navier-Stokes, né? Como eu falei, essa equação de Navier-Stokes é a que eu falei, que descreve o movimento do fluido com viscosidade, né? Que é a que eu falei para vocês, que ninguém ainda achou por você tinha solução para ela, né? A gente não vai chegar a ver ela aqui. Vamos ver só ela é uma forma bem simplesinha. Mas talvez lá na cadeira que vocês façam, talvez vocês cheguem a ver. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, fluidodinâmica, certo, pessoal? O que acontece? Do ponto de vista lógico, você descrever o movimento dos fluidos, segue o mesmo princípio que a gente estudou lá na Física 1, de você estudar o movimento da partícula. Ou seja, para você descrever o movimento do fluido, você resolve a lei de Newton mesmo, certo? Diz que a força é igual à massa da aceleração. Você literalmente resolve a lei de Newton. Tudo bem? Só que aí tem um detalhe. Só que primeiro, né, um fluido, o que acontece? Enquanto que isso aqui é a equação para descrever o movimento de uma partícula, certo? Agora a gente tem um fluido, né? Ou seja, o que seria um fluido? Né? Então a gente pode pensar num fluido, na verdade tem várias formas de descrever. Né? Se você for ver do ponto de vista microscópico, o que é o fluido? São várias partículas, né? São várias partículas, um sistema de milhões de bilhões de trilhões de partículas, né? Na verdade, acho que bem mais do que isso que eu falei, certo? Que elas estão ligadas entre si, certo? Então, sim, então você poderia descrever o movimento como se fosse milhões de bilhões de partículas, na verdade você pode escrever, sendo que é que está. Só que esse tipo de descrição gera vários problemas. Primeiro porque você tem milhares de partículas aqui, então se torna milhares de vezes mais complexo o movimento de uma partícula, né? É bem mais difícil, certo? E segundo, que como as partículas são da escala de atômicas, né? Na verdade, na escala atômica, a lei de Newton ela não é 100% verdade do jeito que ela está aqui, né? Porque na escala atômica, as partículas não têm uma posição e velocidade bem definida, né? Então, a lei de Newton ela não fica tão simples quanto é no caso aqui na clássica, certo? Então, como é que a gente descreve o fluido na prática, né? Então, na prática, a gente descreve o fluido não como se ele fosse formado por milhões de milhões de partículas. A gente descreve como se fosse um sistema com a massa contínua, certo? Ou seja, a gente diz o seguinte, a massa está distribuída continuamente nessa região do espaço, né? Então, não é que são várias partículas, mas existe um contínuo de massa distribuída aqui no espaço. Tudo bem?
E aí, o que acontece? Cada pedacinho dessa massa, né, ela vai se comportar como se fosse um partícula. Então, cada pedacinho vai se mover, né, e vai levar esse sistema, né, contínuo de massa para um outro estado aqui qualquer, certo? Vou botar ele aqui assim. Então, essa aqui é a forma que ele descreve, né? Lógico, ela também é bem complexa, esse tipo de descrição, certo? De um contínuo de um sistema contínuo de massa. Né? É por isso que gera as equações tão complexas, né? Por isso que tem todas essas coisas que eu falei para vocês, né? Teoria do caos, né? Tem a equação de Navier-Stokes, como eu falei, que ninguém sabe provar que existe solução, é porque realmente é um problema complexo, né? A gente chama de mecânica do contínuo, né? A mecânica do contínuo gera problemas complexos, certo? Só que assim, apesar disso, a gente consegue tirar várias conclusões. Vocês vão ver, apesar de ser um problema complexo, a gente consegue tirar várias conclusões interessantes, né, das equações. Mas a gente resolve a lei de Newton, certo? Para o movimento desse sistema de massa contínua, certo? Aqui só tem um detalhezinho. Qual o detalhe? Né? Aqui já surge uma pequena diferença em relação ao movimento de uma partícula. Porque o que acontece? Para a gente descrever o movimento do fluido, existem dois tipos de representação, duas formas de você estudar o movimento do fluido. Né? Uma delas que a gente chama da descrição de Lagrange. O que é? É essa que eu falei para vocês. Você pensa que é um sistema de massa contínuo, mas cada ponto dessa massa contínua, ela, ela anda como se fosse uma partícula. Certo? Então, cada ponto anda como se fosse uma partícula. Então, existem as forças que estão agindo nela, né? Forças internas e externas, certo? E ela vai andar como se fosse uma partícula, né? Então, você vê cada pontinho aqui, certo? Evoluindo, e aí, vendo como cada pontinho evolui, você sabe como a massa toda evolui, certo? Aí você estudar a forma de cada partícula, o movimento de cada partícula, certo? E você aplica a lei de Newton para isso aqui. Então, essa aqui é a representação de Lagrange, né? Vou botar aqui, Lagrange. A outra representação que existe, a gente descrever o movimento do fluido, certo? Deixa eu só colocar aqui. Então, nesse caso aqui, quando a gente trabalha com a representação de Lagrange, a gente diz o seguinte, que a posição da partícula do fluido, vou botar aqui uma posição como se fosse R, né? Esse R é o vetor posição da partícula do fluido, certo? Então, essa posição, ela vai depender do tempo, né? Porque de acordo com o tempo vai passando, ele vai andando, e vai depender de qual partícula você está olhando, né? Então, qual partícula você está olhando, a gente usa um vetor aqui para determinar qual partícula que você está olhando, certo? Essa é a descrição, tudo bem? Aqui, lógico, pessoal, que eu estou só mostrando para vocês, né? A gente não vai trabalhar com essas coisas complexas aqui, não, certo? A gente vai trabalhar de uma forma mais simples, certo? Mas o que acontece? Na representação de Euler, o que acontece? Na representação de Euler, olha, percebeu o seguinte, que na prática, quando você olha para o fluido, você não consegue descrever, tipo assim, medir a trajetória perfeita do fluido. Né? Se eu for botar no laboratório um líquido escorrendo, né, não tem como eu saber que aquela partícula que está passando naquele instante de tempo, não tem como eu prever onde é que ela estava inicialmente. Certo? Então, olha, ele falou o seguinte, ó, não tem, na descrição dele, é como se ele dissesse o seguinte, não tem como a gente ver o movimento de cada partícula aqui, não. Certo? Não tem como a gente ver. Então, eu vou olhar naquele instante de tempo como é a configuração da velocidade das partículas. Certo? Então, na descrição de óleo, na verdade, a gente está interessado em descobrir a distribuição de velocidade, certo? No fluido. Então, vamos supor que eu tenho um fluido escorrendo aqui, certo? Então, o que eu estou interessado na descrição de óleo? É saber como é que está a velocidade de cada partícula naquele instante de tempo. Então, vamos supor que eu tirei uma foto, as velocidades estão assim, ó. Então, esse ponto aqui, o fluido está assim, nesse ponto aqui ele está assim, certo?
E assim vai, né? E tem várias velocidades diferentes. Certo? Só botar assim. Bom, e aqui a gente imagina mais ou menos parecido. Então, ou seja, na descrição de óleo, a gente está olhando naquele instante de tempo como é que está a velocidade. Não importa, tipo, eu sei que nesse instante de tempo a minha distribuição de velocidade está assim. Não me importa se essa partícula aqui, onde é que ela estava no passado, onde é que ela vai estar no futuro. O que me importa é o seguinte, se eu olhar agora para cá, esse pontinho aqui, nessa região do fluido, tem a velocidade desse jeito. Assim como em outro ponto vai ter outra velocidade, pode até ser que ela varie no tempo. Né? Pode ser que essa velocidade daqui a 2 segundos já esteja de outro jeito. Mas eu sei que nesse instante ela está desse jeito. Certo? Então, na descrição de óleo, a gente não está interessado no movimento de cada partícula do fluido. Certo? A gente vê, digamos assim, a gente está interessado em uma região do espaço. Né? Essa é a principal diferença. Na descrição de Lagrange, a gente olha uma partícula e vê como é que ela anda no tempo. Na descrição de óleo, não. A gente não está preocupado com partícula nada, não. A gente olha para aquela região do espaço, naquele intervalo de tempo, e vê como é que está distribuída essa velocidade, certo? E a velocidade aqui, ela também, diz o seguinte, que essa velocidade ela pode depender da posição que você está olhando e do tempo, né? Pode ser que no futuro essas velocidades mudem, e se eu mudar da posição para outra posição, a velocidade vai mudar também. Então, diz que é a função dessas duas posições, certo? O que acontece? Essas duas descrições são importantes, certo? Todas as duas. Por isso que, eventualmente, quando vocês forem ver mecânica dos fluidos, vocês vão estudar como transformar de uma representação em outra. As duas são importantes. Por quê? Porque a lei de Newton só é verdadeira para a descrição de Lagrange. Só que no laboratório, o que a gente consegue medir é, é usando as grandezas de óleo, certo? Então, assim, então, acaba que sendo as duas são importantes e você precisa saber, certo? Transitar de uma a outra. Aqui para a gente não é tão interessante. Quer dizer, aqui a gente não vai aprender muito a fundo como faz isso, né? Só se fosse uma disciplina específica em fluidos, né? Mas que não é o caso, certo? Mas é interessante a gente entender isso, certo? Para a gente aqui, a gente também vai estar mais interessado aqui na descrição de óleo, né? Em outras palavras, a gente descrever o movimento do fluido, certo? É, é a gente achar essa funçãozinha aqui, certo? O que é? É achar a velocidade do fluido para qualquer tempo e qualquer posição que a gente queira. Tudo bem? Isso é o que a gente vai descrever o movimento do fluido, certo? Assim, então, que é basicamente a gente tem tudo que a gente quer, né? Se a gente sabe a velocidade do fluido em qualquer instante de tempo, a gente tem tudo que a gente quer, certo? E em qualquer posição, né? E aqui só que tem um detalhe ainda mais, a gente vai simplificar ainda mais nosso problema, porque é o seguinte, a gente não vai trabalhar com fluidos cuja velocidade dependa do tempo, certo? Não vai trabalhar com fluidos cuja velocidade depende do tempo. A gente vai trabalhar com fluidos em que a distribuição de velocidade ela é constante no tempo, certo? Deixa eu só ver como é que fala isso em português, que eu esqueci. Ele chama, o Resnick chama aqui de um escoamento laminar, certo? Que o que seria o seguinte, que a velocidade, ela não depende do tempo, ela sempre vai ter o mesmo valor naquelas mesmas posições. Então, se eu tirar uma foto nesse instante de tempo, se eu olhar no futuro, o mesmo escoamento do fluido estaria do mesmo jeito, certo? Ou seja, a gente vai considerar, né, que esse U, na verdade, ele não depende do tempo. A forma técnica de se fazer isso, né, é assim, ó, que a derivada com relação ao tempo é igual a zero, certo? Ou seja, ele é constante no tempo, né? Em outras palavras, a gente diz o seguinte, que o U, ele só vai depender da posição que você está olhando, certo? Ou seja, a velocidade ela pode variar. Se eu olho numa posição, ela está de um jeito. Se eu olho em outra posição, ela está de outro jeito, certo? Mas ela não varia com o tempo. Essa posição sempre vai ter essa velocidade para qualquer tempo. Essa posição sempre vai ter essa velocidade para qualquer tempo.
bem? Isso a gente chama de um campo, certo? É um campo vetorial, certo? Não sei se você já ouviu falar de campo, o que é um campo, né? Um campo, a gente chama de campo tudo aquilo que depende da posição, certo? Tudo aquilo que depende da posição, a gente chama de campo. A velocidade daquela depende da posição, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco vários exemplos em que a velocidade do fluido vai mudando, certo? E aí, então, a velocidade depende da posição, então ela é um campo. A gente chama de campo vetorial, por quê? Porque a velocidade é um vetor, certo? Então, a velocidade, a gente está interessado em estudar esse campo vetorial, tudo bem? E como eu falei para vocês, né? Essa equaçãozinha aqui de Navier-Stokes, ou equação da lei de Newton, quando você aplica a esse campo vetorial, é o que você obtém na equação de Navier-Stokes. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes matemáticos, certo? Mas só para a gente ter uma ideia, né? Até um pouco da complexidade, a equação, a lei de Newton, né? MA igual a F, quando você vai aplicar para fluidos, ela vai ficar assim, ó. Primeiro que fica tudo em termos de densidade de volume, né? Você não aplica para partícula, você aplica para um volume tendendo a zero. Então, fica tudo em função da densidade do volume. E a aceleração, quando você coloca em função da velocidade, do campo vetorial aqui da velocidade de Euler, ela vai ficar um negócio assim, ó. Vai ficar a derivada, relação tempo, mais o escalonado, vai ser igual às forças, certo? E aqui a gente vai considerar que não tem forças de viscosidade, certo? Então, se eu não colocar forças de viscosidade, a equação fica assim. Vai ficar menos o gradiente da pressão, menos a força gravitacional, né? Que é mg, né? Só que como é tudo, fica a densidade vezes g. Então, essa aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Eu vou mostrar para vocês a equação de Navier-Stokes na forma simplificada. Essa aqui é a equação de Navier-Stokes, certo? Na forma simplificada. Esses termos aqui, para ficar ela completa, precisaria ter um termo aqui, ó. Laplaciano de U. Tá? O que são isso aqui? Ó? Isso aqui nada mais é do que a aceleração. Certo? Isso aqui nada mais é do que a aceleração. Só que quando você escreve em termos de hora, ela fica assim. Tudo bem? Não vou entrar em detalhes matemáticos, lógico, certo? Aqui é a força gerada pela pressão. Aqui é a força gerada pela gravidade. Isso aqui é a viscosidade do fluido. Se eu não me engano, certo? Se eu não me engano, é a viscosidade. Mas aí, confesso que eu não lembro exatamente a origem desse termo, não. Se eu não me engano, é devido à viscosidade. Mas vamos desconsiderar aí. Certo? Então, assim, achar aquele U é achar isso aqui. Lógico que a gente não vai chegar a resolver essa equação. A complexidade para a gente resolver essa equação é altíssima. Certo? Mas a gente vai tirar várias conclusões interessantes dessa equação. Certo? Dessa equaçãozinha aqui. Tudo bem? Uma primeira conclusão que a gente pode tirar, que na verdade não vem dessa equação, né? Vem da conservação da massa, é o que a gente chama da equação da continuidade, certo? Equação da continuidade. Então, o que acontece? Vamos supor que você tem um fluido em movimento, certo? E ele está se movendo, pode ser por um cano, ou pode ser numa região qualquer, certo? E nós vamos considerar esse fluido que, do fato de que a velocidade não depende do tempo, a gente vai considerar que ele seja incompressível, certo? Ou seja, lógico que o fluido ser incompressível, ele não vai ser verdade para nada, né? Tipo assim, todo fluido ele vai ter uma certa compressibilidade, né? Tipo, se você pegar um ar
botar na seringa, fecha o seu dedo na seringa, você consegue apertar o ar, certo? Você consegue comprimir o ar, tudo bem? Se você botar água na seringa, com a sua força você não consegue. Aí você pode falar, professor, então a água é incompressível, o ar é compressível, né? Na realidade, tanto o ar quanto a água é compressível. Você não consegue com a sua força, mas se você pegar uma prensa hidráulica, você consegue comprimir a água, certo? Na verdade, você consegue comprimir a água para transformar ela em gelo, por incrível que pareça, né? Você consegue fazer uma pressão tão grande que você consegue transformar, solidificar a água, certo? Fazendo uma pressão sobre ela, né? Mesmo a temperatura ambiente. Certo? Então, assim, então, na realidade, todo líquido tem uma certa compressibilidade, mas a gente consegue estudar, mesmo líquidos sendo compressíveis, usando a teoria aqui dos fluidos incompressíveis. Né? Por quê? Porque, primeiro, que em certos regimes eles são incompressíveis. E mesmo se ele for compressível, ele vai se comportar aproximadamente, né, dependendo da situação, se as pressões não forem muito grandes, como um fluido incompressível. Tudo bem? Então, a gente vai ver que é válido em geral para os fluidos gerais que a gente vai estudar. Tudo bem? Então, vamos supor que o fluido está passando por um cano aqui. Certo? Ele está passando por um cano, né? Ele está fluindo aqui. Certo? Então, o que, que acontece? O que acontece é o seguinte: se esse fluido é incompressível, o fluido que entra tem que ser igual ao fluido que sai. Concorda comigo? Porque, porque se entrar mais fluido que sair, então o fluido está sendo comprimido para ficar aqui dentro. Se está saindo mais fluido do que entra, então o que acontece? Então, está sobrando, está faltando fluido aqui dentro. Certo? Só que a gente deve supor que o fluido é sempre incompressível, ele sempre mantém a mesma densidade. Certo? Então, o fluido que é incompressível, que mantém sempre a mesma densidade, né? A quantidade de fluido que entra tem que ser igual à quantidade de fluido que sai. Né? Então, se você imaginar aqui que tem uma, um determinado volume que entra, né? Vamos chamar aqui de delta V1, que entra nessa região, tem que ser igual à quantidade de volume que está saindo aqui, certo? Esse delta V2, tudo bem? Então, ou seja, eu posso dizer que a quantidade de volume ali que entra é igual à quantidade de volume que sai, certo? Mas como é que a gente calcula o volume? Né? Inclusive, na verdade, não poderia precisar nem pensar para volume, posso pensar na massa. Né? Vamos deduzir aqui uma equação mais geral ainda, pensando em massa. A massa que entra tem que ser igual à massa que sai, certo? Aqui já fica um princípio de conservação da massa, certo? Então, a massa que entra aqui, ó, nessa região, tem que ser igual à massa que sai ali. Porque senão, você teria massa sendo acumulada aqui, certo? Só que a massa é o quê? Densidade vezes o volume. Isso é igual a densidade no ponto 2 vezes o volume 2, certo? Onde o ΔV1 é o volume dessa regiãozinha aqui, ΔV2 é o volume dessa região aqui, certo? ΔV2. E aí o volume, como é que a gente pode calcular? Como sendo base vezes, a área da base vezes a altura, né? O volume, pode calcular como sendo a área da base vezes a altura H1, né? Vezes a altura H1, vai ser igual a ρ2, área 2 vezes a área da base, né? A base seria essa área 2 aqui, ó, que é a área 2, aqui é a área 1, vezes a altura H2. Quem é essa altura? É essa distância aqui, ó. É essa distância aqui, H2, e aqui H1. Tudo bem? Então, lembrando, ó, no mesmo intervalo de tempo que a água entra aqui, né? Que entra nessa região aqui, nessa distância H1, a água vai ter que sair nessa distância H2. Certo? Nesse mesmo intervalo de tempo. Se eu pegar esse intervalo de tempo e dividir os dois lados do ΔT, por esse intervalo de tempo, né, que esse volume entra aqui e esse aqui sai, o que eu vou ter aqui? Vou ter essa distância H1 dividido pelo ΔT. Certo? E a distância H2 dividido pelo ΔT. O que é isso aqui? É exatamente a velocidade, certo? A densidade desse ponto vezes a área nesse ponto, vezes a velocidade nesse ponto, né?
a distância que ele andou dividido pelo tempo, certo? Vai ser igual à densidade naquele ponto 2 vezes a área no ponto 2 vezes a velocidade no ponto 2, certo? E essa equaçãozinha aqui a gente chama da equação da continuidade, tudo bem? Equação da continuidade. A equação da continuidade, como eu falei, né, se você for ver exatamente na forma diferencial, ela é um pouquinho mais complexa que isso. Mas essa aqui é interessante que a gente já pode tirar várias conclusões, né? E aqui, como eu falei, vamos supor que a densidade do fluido não mude, ou seja, ele é incompressível, ele nem fica mais denso, nem mais menos denso, né, mais espaçado, certo? Ou seja, a densidade no ponto 1 é igual no ponto 2. Se eu fizer isso, aí eu tenho essa equação da continuidade. Ó. H1V1, a velocidade no ponto 1 vezes a área no ponto 1 é igual à velocidade no ponto 2 vezes a área no ponto 2. Essa equaçãozinha aqui, por incrível que pareça, eu tenho certeza que alguém de vocês aí já conhecia ela intuitivamente, mesmo sem conhecer ela na forma de equação. Quem já usou uma mangueira aí, com certeza conhece essa equação, né? Então, quem já usou uma mangueira, né? Se você deixar a mangueira aqui normal, a água sai a uma certa distância, né? Se você quiser que a água vá mais longe, o que você faz com a mangueira? Alguém sabe? Alguém já usou uma mangueira aí? Se você quiser que a água vá mais longe, né? Você alguém já usou a mangueira, mas se você quiser que a água vá mais longe, né? Aumente a velocidade dela, o que você faz? Você coloca o dedo, né? Então tá aqui a mangueira, ó, certo? Então a água saindo aqui, ela sai com uma certa velocidade, certo? Você quer que ela vá mais longe, o que você faz? Você coloca o seu dedo bem aqui assim, ó. Você tampa o seu dedo, certo? Quando você faz isso, a água ela vai sair com uma velocidade maior. Por incrível que pareça, o que é isso? Isso é essa equação. É exatamente essa equação. Certo? Por quê? Porque a velocidade aperta a ponta, né? Larissa falou, aperta a pontinha. Exatamente. Quando você aperta a ponta, né? Ela sai mais, ela vai mais para frente. E por que que ela vai mais para frente quando você aperta a ponta? Porque você está mudando a área, certo? O que acontece? Velocidade vezes a área, que essa equação me diz? Que a velocidade vezes a área, ela é sempre constante, sempre é o mesmo valor. Sempre é constante, certo? Ou seja, se eu pegar a velocidade do fluido nesse ponto aqui, a gente chama de ponto 1. Aqui tem uma velocidade V1. Nessa área 1, né, o produto da velocidade vezes essa área, ele é constante. A partir do momento que você coloca o seu dedo, o que foi que aconteceu com a área? A área 2. Você diminuiu a área. Só que o produto tem que ser constante. Então, se você diminuiu a área, para esse produto ser constante, qual vai ser a consequência? A velocidade tem que aumentar. Se a velocidade diminuísse ou permanece a mesma, isso aqui ia diminuir. Esse produto ia diminuir. Só que eu não quero que o produto diminua. O produto sempre tem que ser o mesmo valor. Então, se um diminui, o outro tem que aumentar. Certo? Então, quando você diminui a região que o fluido tem, quando você diminui a área que o fluido tem para fluir, você aumenta a velocidade do fluido. Certo? Isso para você, isso para um fluido incompressível, né? Certo? Então, quando você diminui a área, você tem que aumentar a velocidade. Quer dizer, o fluido aumenta a velocidade. Né? Por isso, quando você aperta ali a ponta da mangueira, a água sai mais rápido. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Então, fica o seguinte. Só um detalhe. E esse produto da velocidade vezes a área, certo? Ele também é uma coisa que a gente chama de vazão, certo? Deixa eu só ver qual a letra aqui que o livro usa. O livro usa de RV, ele chama de RV, certo? O que é a vazão? Você já deve ter ouvido falar, né? Vazão é um termo conhecido. Alguém pode falar, a vazão da água está muito baixa, né? Enfim. Então, vazão é um termo que se refere a
que se refere ao movimento do fluido, né? Que é basicamente o quanto do fluido passa numa certa região, né? Ou seja, então a vazão, tudo bem? Deixa eu só botar aqui. A vazão, ela é literalmente a quantidade de volume que passou de um fluido dividido pelo tempo, certo? Na verdade, inclusive, a gente chama de vazão volumétrica, né? Porque é a quantidade de volume pelo tempo. Existe também o que a gente chama da vazão máxima. A vazão máxima seria a quantidade de massa que passa por uma certa região num determinado intervalo de tempo, certo? Que passa que atravessa uma superfície, certo? Na realidade, mas aqui a gente vai trabalhar só com a vazão volumétrica, certo? Então, a vazão volumétrica, o que é? É a quantidade do fluido, é o volume do fluido que atravessou uma superfície, certo? Então, é sempre importante ressaltar que é o volume que atravessou uma determinada superfície num determinado intervalo de tempo, certo? É exatamente a quantidade de volume dividido pelo tempo, né? Só que isso aqui eu posso escrever como sendo também o quê? O volume eu sempre posso escrever como sendo a área da base vezes a altura. E, novamente, aqui o que eu tenho? Que a altura dividida pelo tempo é a velocidade. Então, minha vazão, eu tanto posso dizer que era a quantidade de volume dividido pelo tempo que atravessou uma superfície, como também vai ser a área dessa superfície que ela atravessou, vezes a velocidade da fluido naquela superfície. Certo? Então, essas duas equações. Certo? Ou seja, exatamente a área vezes a velocidade, né? Ou seja, o que a equação da continuidade me diz? A equação da continuidade me diz que a vazão de um fluido, certo? Com escoamento estacionário, certo? É sempre constante. Tudo bem? Lembrando que isso não é para qualquer fluido, é para esse fluido que a gente está estudando, né? Esse fluido que, como eu falei para vocês, a velocidade não depende do tempo, ou seja, é um escoamento estacionário que a gente chama. Eu me lembrei agora do termo em português, né? É um escoamento estacionário, certo? Ou seja, que a velocidade não depende do tempo, né? Não depende do tempo. É diferente de um escoamento turbulento, né? Assim como você abre a torneira, que aquela água bate ali na bacia, fica tudo turbulento assim, ali não é o caso que a gente está estudando, certo? Por quê? Porque a velocidade ela está direto variando com o tempo ali, certo? Ali, para você estudar, você teria que usar a equação de Navier-Stokes mesmo, completa. Né? Aqui, né, está estudando só um caso em que a água sempre tem a mesma velocidade em uma certa região. Né? Apesar de ser uma coisa mais limitada, até que a gente consegue tirar várias conclusões. Certo? Então, assim, então, a vazão, ela, beleza, ela é sempre constante, certo? E é igual também ao volume dividido pelo tempo, certo? Vamos resolver aqui uma questãozinha, né? Só para gente exercitar. Questão, inclusive, que tem no livro aqui do resumo. Não sei se vocês já abriram a torneira no escoamento estacionário, certo? No escoamento estacionário, o que acontece? Aquilo que eu falei para vocês, né? Não está aquele negócio turbulento, a água saindo feito louco. Está só um fio de água caindo. Quando tem só um fio de água caindo, não sei se vocês já repararam, o fio, ele vai afunilando. Não sei se vocês já repararam isso, o fio ele vai afunilando. Por que que acontece isso? Ele vai ficando cada vez mais fino. Por que que acontece isso? Nada mais é por causa dessa equação da equação da continuidade. Certo? O que acontece? A água, quando ela começa a cair aqui, ela cai sob a influência da gravidade. Certo? Com a aceleração da gravidade. Só que o que acontece? Se eu pegar aqui numa certa região, a água vai ter uma determinada velocidade V1. Se eu pegar um pouco mais embaixo, ela vai ter uma velocidade V2 maior, certo? A velocidade V2 é maior do que o V1. Por que que é maior? Porque aqui a gravidade acelerou ela. Tudo bem? Só que a velocidade V1 vezes a área
que ela ocupa, tem que ser igual à velocidade de V2 vezes a área que ela ocupa. Bem que assim, certo? Essa aqui é a área 1 e essa aqui é a área 2. Então, o que acontece? Se a velocidade V2 ela aumenta, consequentemente, o que acontece com a área? Ela diminui. E aí, por isso que a gente vê aquele afunilamento, né? Quando você, quando você, quando você liga a água, né? Quando liga a torneira num regime de escoamento estacionário, certo? Como eu falei, se você ligar a torneira bem fortezão, aí você vai ver só água jorrando, feito uma loucura ali, né? Mas ali é porque, como eu falei, né? Como é um regime caótico, né? É um regime turbulento, as equações ficam um pouquinho diferentes, certo? Mas quando você tem um regime de escoamento estacionário, essa equação fica válida, né? Você aumenta a velocidade, diminui a área e você tem esse afunilamentozinho aqui, certo? Inclusive, a questão que a gente vai resolver é exatamente isso, né? Ele diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui na página certa. Ele diz o seguinte: a figura mostra um jato de água que sai de uma torneira, fica progressivamente mais fino durante a queda. As áreas das ações indicadas são. Ele vai me dar essas áreas aqui, certo? Ele me diz que essa área A1, aqui em cima, é de 1,2 centímetros quadrados. E a área A2 é de 0,35 centímetros quadrados. Ele diz que essa distância aqui é de 45 milímetros. 45 milímetros, certo? E com isso, ele quer que a gente determine qual é a vazão da torneira, certo? Qual é a vazão da torneira. Beleza? A vazão, né? A gente pode fazer como sendo a área vezes a velocidade. Então, se a gente souber qualquer uma dessas velocidades aqui, a gente consegue descobrir a vazão. Tudo bem? Então, fica o seguinte. Como é que a gente vai fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente tem que ter uma ideia, né, de como é que a gente calcula essas velocidades. O que a gente sabe é o seguinte, o que a gente sabe é o seguinte, o que eu falei para vocês, né? Que a água, ela está caindo sob a influência da gravidade. Ou seja, a água está caindo como se fosse aquele movimento uniformemente variado que a gente estudou lá na Física 1, certo? Então, eu vou usar exatamente aquelas equações lá da Física 1 para a gente poder achar aqui essa relação, certo? E lá na física 1, no movimento uniformemente variado, a gente vê a equação que eu falei, a equação de Torricelli. O que diz a equação de Torricelli? A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a gravidade, vezes o ΔX. Quer dizer, vezes a aceleração, né? Beleza, isso aqui era lá para... A gente viu lá para a física 1, certo? Só que o que acontece? Aplicando aqui, o que vai dizer? Quando a água passou por aqui, ela tinha essa velocidade V1. Quando ela chegou aqui, a gravidade acelerou ela para a velocidade V2. Certo? A relação entre a velocidade V1 e V2 eu posso determinar aqui pela equação de Torricelli. Né? Por quê? Porque quando a partícula estava bem aqui assim, ela tinha exatamente essa velocidade V1. Então eu posso botar o V1 como se fosse a velocidade inicial. Certo? A velocidade V2 é a velocidade final dela, porque ela foi acelerada até chegar a esse ponto. A aceleração é a aceleração da gravidade, e o quanto ela se deslocou é exatamente essa altura aqui, que ele me deu, né? 45 milímetros. Então, seja, eu não sei quanto é nem V1 nem V2, mas eu sei que V2 ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais duas vezes a gravidade vezes o H, certo? Vamos só substituir o que eu já tenho aqui, né? Então, V2 ao quadrado vai ser V1 ao quadrado mais duas vezes a gravidade. Vamos usar a gravidade 9,8 para ficar mais preciso, né? Vezes a altura que é, vamos usar aqui em metros, né? Para ficar no SI. Então vai ser 45
vai dar 0,045 metros, certo? Vamos lá, então V2 ao quadrado vai ser V1 ao quadrado mais... Deixa eu só ver aqui na calculadora quanto é que dá isso aí. Peraí. 2 vezes 9,8 vezes 0,045. Vai dar 0,882. Pronto, aqui eu não consigo mais avançar, certo? Então, a gente tem que achar outra relação entre V1 e V2 para conseguir resolver. A outra relação é exatamente a equação da continuidade, né? Ou seja, ele vai me dizer que a V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2. Tudo bem? Então, eu posso dizer o quê? Ó? Que V1 vezes a área 1, que é 1,2. Então, 1,2 V1 é igual a 0,35 V2. Beleza? Vou isolar aqui o V1. Meu V1 vai ser 0,35 dividido por 1,2 V2. Então, meu V1 vai ser... Deixa eu só ver quanto é que dá. 0,35 dividido por 1,2. 0,35 dividido por 1,2 vai dar uma dízima periódica, né? Para deixar mais preciso, eu não vou escrever a dízima periódica, não. Vou escrever assim. Vamos fazer... Aqui eu posso fazer o seguinte, né? Ó. Vou deixar como se fosse uma fração. Posso multiplicar por 10 em cima e embaixo, ou por 100. Então, é 35 dividido por 120. Posso simplificar por 5, né? Então, vai dar 7 dividido por 12. Vou deixar isso aqui para ficar um númerozinho mais exato para a gente. Certo? Então, V1 é igual a 7 dividido por 12 V2. Certo? Aqui só um detalhe, você pode perguntar, professor, só substituir a área aqui por centímetro quadrado. Não tem que transformar para metro quadrado, não? Bom, na realidade, pessoal, sempre quando você houver uma... Sempre quando houver uma equação na física, que é desse formato assim, ó, que é o que tem de um lado é a mesma coisa que tem do outro, você não precisa se preocupar muito com as unidades. A única coisa que você precisa se preocupar é ser coerente. Então, tipo assim, tanto faz se eu substituir isso aqui, centímetro quadrado ou metro quadrado, eu ia chegar nesse mesmo resultado. Que o V2 era 7 sobre 12 V2. Porque o que ia acontecer é que as potências de 10 iam se cancelar aqui. Certo? Então, quando você tem as equações assim, você não precisa se preocupar muito. Então, ou seja, e o V1 e o V2 é a unidade que eu vou achar aqui, quando eu substituir essa equação. Certo? Vamos lá. Então, só para a gente finalizar aqui, ó, o que eu obtenho aqui? Então, temos que o V2 ao quadrado é igual ao V1 ao quadrado. Mas quem é o V1? V1 é 7 sobre 12 V2. 7 sobre 12 V2 ao quadrado, mais 0,882. Certo? Então, vamos lá. Vou elevar ao quadrado aqui, vai ficar V2 ao quadrado é igual a 49 dividido por 144 V2 ao quadrado, mais 0,882, certo? Deixa eu apagar o lado de cá, né? Coisa pequenininha. Vou ter que apagar várias vezes para poder achar, né? Então, vamos lá. Então, vou tentar fazer um pouco mais rápido. Vou passar para o lado de cá, né? E aí, divisão de fração, quer dizer, subtração de fração, né? Tira o MMC. O MMC vai ser 144, V2 ao quadrado. Aqui vai ficar 144 menos 49, que vai dar 95. Igual a 0,882. Então, meu V2 ao quadrado vai ser 144 vezes 0,882 dividido por 95. Certo? Ou seja, eu pego, faço essa divisão, esse produto, tiro a raiz e vou achar o V2, né? Como não tem tanto espaço, eu já vou colocar o resultado aqui, tudo bem? Só ver quanto é que dá aqui.
Deixa eu ver aqui. 144, que multiplica 0,882, dividido por 95. Isso vai dar aproximadamente 1,33. E se eu tirar a raiz disso, 1,37, 1,157, para ser mais preciso, mais por segundo. Então, com isso, achei a velocidade 2, certo? Qualquer dúvida, pessoal, se eu estiver indo rápido demais, desculpa, né? Se qualquer coisa estiver indo rápido demais, vocês me avisam, certo? Beleza. Então, achamos a velocidade, só para finalizar, vamos achar a vazão, né? Lembrando que a vazão sempre é a mesma, certo? A vazão sempre é constante, né? A calçada continuada universal. Então, tanto faz eu calcular a vazão como sendo a área 1 vezes a velocidade 1, ou então eu posso calcular como sendo a área 2 vezes a velocidade 2. Tanto faz, né? Porque é igual, né? Área 1 vezes a velocidade 1 vezes a área 1 igual a velocidade 2 vezes a área 2. Como achar a velocidade 2, então vamos usar ali, ó, como sendo área 2 vezes velocidade 2. Então, aí o volume vai ser área 2. Agora sim eu preciso transformar para metro, certo? Então, vai ser 0,35. De centímetro para metro, eu divido por 100, né? Divido por 100, ou multiplico por 10 a menos 2. Só que como está ao quadrado, então fica 10 a menos 2 ao quadrado. Então, fica 10 a menos 4. Vezes a velocidade que eu achei. É 1,156. Ou seja, aqui eu vou achar que a minha vazão, só pegar a calculadora aqui, vai ser isso que multiplica 0,35, então vai dar 4,05 aproximadamente, vezes 10 elevado a menos 5 metro cúbico por segundo. Certo? Essa é a vazão. Tudo bem, pessoal? Mas, basicamente, foi o que eu fiz. Só fiz aplicar essa equação, né? E usei o fato que eu falei para vocês. Por que esse negócio estreita? Porque a água vai aumentando a velocidade. A água aumentando a velocidade, a área diminui. Certo? Bem, pessoal, alguma dúvida em relação a isso aqui? Eu queria terminar, pessoal, a parte de fluidos hoje, mas eu acho que eu fiquei muito tempo aqui na equação da continuidade. Tem outra equação muito importante para a gente ver em fluidodinâmica, é a equação de Bernoulli. E essa é que tem aplicação mesmo, né? Essa que a gente consegue entender por que quando tem uma obstrução nos vasos sanguíneos, ele fecha, né? E aí você tem um infarto, né? A gente consegue entender por que uma bola de futebol pega efeito, né? Por que uma bola de ping-pong, se você jogar a bola de ping-pong em linha reta, ela não pega efeito, mas se você bater nela de lado com a raquete e ela vai rodando, por que ela pega efeito, certo? E tudo isso a gente vê pela equação de Bernoulli, que não vai dar tempo a gente vai ver na aula de hoje, né? Então vamos fazer o seguinte, então, por hoje a gente fica por aqui, certo? Já está dando 1 hora, não vai dar tempo a gente ver a equação de Bernoulli nessa aula. E aí a gente continua na próxima aula, certo? Só por curiosidade, na próxima aula a gente vai entender um pouquinho por que o avião voa, certo? Porque um avião que é gigantesco, pesado, voa, graças à equação de Bernoulli, certo? Então, por hoje a gente fica aqui, próxima aula, que vai ser quinta-feira, a gente termina essa parte de fluidos, né? E aí eu já vou passar algumas atividades para vocês, tudo bem? Naquele mesmo esquema, conceitual e quantitativos, certo? Então, boa noite, pessoal, até a próxima quinta. Boa noite, Larissa, boa noite, Gabriel, boa noite, Lúcia, até a próxima quinta, né? Boa noite, Laura.